Muito boa noite de novo, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, todos vocês que têm aí nos ajudado, têm ouvido essas palavras. Eu oro ao Senhor para que Ele possa suprir vocês com essas palavras. Como eu disse a vocês, nosso interesse aqui é levar a palavra, né? Vocês veem que às vezes tem uma sombrinha aqui, outra ali, né? Alguma coisa aqui, outra ali, mas o importante são as essências que estão aqui nessas 40 lições. O que é essencial é o que Deus quer falar ao nosso coração. Eu realmente creio que Deus vai suprir todos vocês, todos nós que estamos participando dessa caminhada juntos. A minha vida, eu creio que a vida de vocês é para isso. É para levar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. É isso que nos faz realmente plenos, né? Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Maravilhoso, né? A lição 32 agora que a gente vai fazer diz a importância de falar, cantar os hinos para nos encher do Espírito. Agora vai falar da importância dos hinos, né? Efésios 5,19, Paulo diz que podemos nos encher do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E em Colossenses 3,16 ele diz que podemos fazer a palavra habitar ricamente em nós, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não diz apenas cantar, mas falar. Portanto, salmos, hinos e cânticos espirituais devem ser falados entre nós e não somente cantados. Salmos são poemas longos, hinos são mais curtos e cânticos espirituais são mais curtos ainda. O salmo mais longo da Bíblia é o 119, com 22 seções, segundo as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada letra tem 8 versículos, no total de 176 versículos. Cantar os salmos é salmodiar. Isso é algo que precisamos aprender a fazer. Nas reuniões da igreja precisamos ter hinos, não apenas para louvar, mas também para falar. Essa é uma ótima maneira de aprender a falar nas reuniões. Ao falar o hino, precisamos aprender a fazê-lo de forma viva, cheio de frescor, que inspire os outros a fazer o mesmo. Não é simplesmente ler o texto das estrofes, nem apenas proclamá-lo, mas falar essas frases com ênfase, para animar e inspirar quem estiver na reunião. Depois de falar o hino, uns para os outros podemos cantá-lo, e o desfrute será bem maior, pois já teremos ruminado o seu conteúdo. Assim, as riquezas de Cristo contidas nele serão bem exploradas. Não é adequado ter reuniões em que cantamos muitos e muitos hinos sem desfrutar seu conteúdo. Tornam-se cansativos e, após a reunião, temos a impressão de que não retivemos muita coisa do que cantamos. Porém, quando falamos os hinos uns aos outros, acrescentando também alguns versículos bíblicos em que os hinos sejam inspirados ou que se relacionem à poesia, teremos um rico desfrute dos hinos e seremos supridos e supriremos outros. Os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Efésios 5, de 15 a 21, Colossenses 3, 16, Êxodo 15, de 1 a 19, 2 Samuel 22, de 1 a 51. Dependendo do nível e do conteúdo da revelação divina, os salmos e os hinos são mais profundos e completos do que os cânticos. São compostos a partir da inspiração do Espírito, proveniente da palavra de Deus e da sua revelação, e de suas aplicações e experiências. Cooperam para que a palavra habite ricamente em nós, tornando-se Espírito, mediante nosso falar e cantar no Espírito. A importância da letra dos hinos. Os hinos e músicas cristãs são expressões dos sentimentos espirituais e sagrados dos santos. A letra dos hinos é o resultado da experiência do autor em Cristo, do seu conhecimento subjetivo de Deus e das verdades divinas. A importância da melodia, da harmonia e do ritmo. Êxodo 15, 20 e 21, 1 Samuel 18, de 6 a 9, 2 Samuel 6, de 20 a 23. Coopera para que o louvor de Deus seja unânime e corporativo. Facilita a coordenação entre os diversos membros do corpo, a fim de que seu resultado expresse a riqueza coletiva, sem expor qualquer membro em especial. Os hinos e as reuniões da igreja
1 Coríntios 14, 26, Hebreus 2, 12, Efésios 5, de 18 a 21. Esses hinos permitem o funcionamento dos membros por meio do exercício dos dons. Manifestam o sentimento do Espírito para a igreja. Encorajam os santos para a luta espiritual e para amar o Senhor. Libertam os cativos do pecado ou das tribulações. Rico, né? Falar e cantar os hinos na vida da igreja, reuniões ou cultos, reunião ou culto familiar e na vida social. As reuniões da igreja ou os cultos na igreja constituem o melhor ambiente para exercitar o espírito, aprender e aperfeiçoar os talentos. Na vida familiar, devemos introduzir o louvor ao Senhor a fim de aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Se somos cheios do Espírito na vida de reuniões e na vida familiar, podemos expressar um viver vitorioso e cheio de graça em qualquer ambiente social em que estivermos. Modernamente, há a tendência de se compor um estilo de cânticos espirituais mais ritmados, especialmente entre os jovens. É preciso tomar cuidado com o ritmo escolhido para esses cânticos. Alguns estilos de música são mundanos e carnais na sua essência e não podem ser usados como cânticos para o Senhor. Alguns ritmos como rock, samba, axé, hip hop, etc., são cheios de sensualidade, essencialmente destinados a estimular fisicamente as pessoas, a fim de levá-las a dançar para satisfazer suas paixões carnais. Por mais santa que seja a letra de um cântico, até mesmo citações diretas da Bíblia, não conseguirá santificar esses ritmos. O resultado é que os irmãos, ao ouvi-los e cantá-los, em vez de ser levados ao Espírito, serão conduzidos à carne. Desse modo, eles serão encorajados a amar o mundo e haverá uma brecha enorme para o mundo entrar na igreja. Salmos, hinos e cânticos espirituais devem ser santos, pois são usados para louvar, adorar e engrandecer o Senhor, que é o Santo, e não podem seguir uma cultura mundana e libertina dos tempos atuais. Isso é tornar o louvor a Deus comum e não santificar o Senhor. É uma advertência, né, galera? E cada um vai diante do Senhor para ver o que é mais adequado, tá certo? Vamos ler os versículos chaves de cada tópico, aí a gente consegue compreender bastante. Vamos começar lendo Efésios 5, que aqui fala bastante coisa já, né? Efésios 5, capítulo 5, versículos de 15 a 21. Aqui já dá uma geral boa pra gente sobre os hinos, né? Ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor, Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Colossenses 3,16. Vamos lá. Aqui diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora vamos depois ler alguns versículos lá embaixo, aí a gente fecha aqui a lição. Êxodo 15, de 20 a 21, os versículos lá do Antigo Testamento. Êxodo 15, de 20 a 21, vamos lá. Êxodo 15, 20 a 21, já cheguei. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Rico, né? Agora, 1 Samuel 18, de 6 a 9. 1 Samuel 18, 6 a 9, que também é rico. 18, de 6 a 9. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército,
E voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito com essas palavras que lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. 2 Samuel 6, 20 a 23. Já cheguei. 6 de 20 a 23. Pronto, estou aqui. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, aos olhos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi: Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E aí, peraí que é isso, né? Aqui é porque Davi estava louvando e ele ficou nu, né? Estava tão alegre louvando que ele ficou nu. Quer ver aqui no versículo 15, no 14, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. É isso. Rico, né? E para fechar, vamos ler 1 Coríntios 14, 26 e Hebreus 2, 12, tá bom? 1 Coríntios 14, 26 e Hebreus 2, versículo 12. 1 Coríntios 14, 26. Já cheguei. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. Muito rico, né? E agora Hebreus 2:12, aí a gente fecha essa lição. Já cheguei. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus abençoe.